Mais um vídeo da comunidade. Eu sou o idiota. Ao final de cada relato comente se você acha que a pessoa foi ou não idiota. Sou idiota por revistar as calças do meu marido sem perguntar a ele primeiro. Contexto: meu marido estava desempregado há um ano. Recentemente começou a trabalhar em um armazém. Ontem, enquanto eu estava prestes a lavar a roupa, peguei sua calça de trabalho e enfiei minha mão nos bolsos para esvaziá-los antes de colocá-lo na máquina de lavar como sempre faço. Meu marido passou por ali e quando me viu vasculhando os bolsos da calça, ele correu gritando comigo para baixar as calças. Eu já tinha um pedaço de papel dobrado, mas ele o pegou e começou a gritar comigo sobre como eu não respeito sua privacidade e que eu não deveria colocar minhas mãos em suas coisas. Eu estava genuinamente estupefata. Eu disse a ele para ter calma, eu sempre faço isso antes de lavar. Ele atacou dizendo que eu não tinha o direito e deveria ter ido até ele e perguntado a ele primeiro porque estava preocupado com a perda de documentos importantes como o que eu peguei. Eu disse que documentos importantes não deveriam estar nos bolsos dele e pedi para ver o papel, mas ele disse que não vai me mostrar. Perguntei por que e ele disse que não posso perguntar merda nenhuma depois de desrespeitar sua privacidade. Eu quase ri porque que privacidade ele tem nos bolsos. Não era como se um estranho estivesse cavando neles. Ele se recusou a falar comigo e depois trouxe um armário novo com um cadeado e colocou suas roupas dentro dele. Perguntei se ele estava falando sério e ele disse que isso me ensinaria a respeitar sua privacidade e impediria minha espionagem. Então voltou a não falar comigo. Estou genuinamente confusa. Fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por pedir para minha irmã parar de criar cães para que ela pudesse me ajudar com meus filhos. Eu tenho 4 filhos de 11 meses, 3, 5 e 10 anos. Eu amo todos eles mais do que tudo, mas serei a primeira a admitir que nossa casa é um caos constante e pode ser muito cansativo. Minha irmã não tem filhos, mas ama meus filhos e ficou feliz em assistir os 2 ou às vezes 3 mais velhos para me ajudar a manter minha sanidade. Isso tem sido extremamente útil e digo a ela o tempo todo como somos gratos por sua ajuda. O problema é que as crianças costumavam ir até a casa dela, mas agora não podem porque minha irmã estava criando um chihuahua idoso. Minha irmã afirma que não poderia tê-los por enquanto porque eles estressariam o cachorro. Seu cachorro era extremamente frágil e tímido. Então acho que essa foi uma avaliação justa. Este foi o 4º cachorro que ela adotou e todos não podiam estar perto dos meus filhos. Este cão mais recente levou 8 meses para encontrar um lar, mas a maioria de seus outros cães levou ainda mais tempo. Quando ela me disse que encontrou um adotante, eu sabia que finalmente poderia dar um suspiro de alívio e brinquei sobre como eu estava tão feliz que ela poderia ser babá novamente. Minha irmã começou a me dizer que havia um 2º cachorro que precisava desesperadamente de um novo adotivo. Então ela planejou cuidar daquele assim que seu cachorro atual se fosse. Então ela não podia fazer mais babá do que ela já é. Às vezes ela vem na minha casa de manhã para ajudar. Eu podia literalmente sentir meus níveis de estresse aumentarem. Eu nunca fiz isso antes, mas eu me abri com ela sobre o quanto eu tenho lutado desde que ela pegou o cachorro. Como durmo pouco todas as noites. Como meu marido não tem ajudado tanto quanto deveria e alguns outros problemas profundamente pessoais com os quais tenho lutado. Então eu pedi a ela a queima-roupa para não pegar outro cachorro. Ela me consolou, mas no final das contas não concordou em nada e disse que precisava de um tempo para pensar. Eu sei que estou pedindo muito a ela, já que resgatar cães é sua paixão e é por isso que me sinto tão culpada, mas não tenho mais ninguém para me ajudar. Eu não posso pagar uma babá a longo prazo e todos os meus amigos têm seus próprios filhos para cuidar. Acima de tudo, meus filhos sempre virão antes de um cachorro e essa é a razão pela qual eu estava disposto a solicitá-la. Eu contei a algumas pessoas diferentes sobre a situação e obtive uma ampla gama de opiniões fortemente tendenciosas. Então é por isso que eu decidi vir aqui e como vocês isso era irracional. Eu nunca exigiria que ela fizesse isso se ela não quisesse. Mas é realmente tão errado ser honesto com minha situação e perguntar com sinceridade. Fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por chamar meus enteados de meus filhos e chatear minha esposa. Casei com minha esposa no ano passado após 4 anos de namoro e misturamos nossas famílias. Seus 2 meninos Dylan e Tyler e minha menina Sam. Nossos filhos se acomodaram muito bem com a ideia de morar juntos. O pai deles e minha esposa se divorciaram quando Tyler nasceu e eles concordaram que ele só teria direito de visitação. Cerca de 2 ou 3 anos atrás, Tyler me chamou de pai enquanto jantávamos e naquela noite minha esposa me pediu para corrigir seus filhos quando eles me chamam de pai por respeito ao pai de verdade. Achei estranho, mas concordei em fazer com que no final fossem filhos dela, embora nunca tenha feito isso. Esta semana Dylan teve uma partida de futebol e Tyler uma aula de piano que minha esposa geralmente pega depois. Desta vez ela e eu não tivemos que trabalhar, então sugeri buscá-los juntos. Dylan praticamente pulou para o nosso carro e então fomos todos buscar Tyler. E já que eu estava lá, resolvi conhecer seu professor de piano também. Quando ela conheceu minha esposa Dylan e eu, ela nos cumprimentou e me perguntou se eu era o pai das crianças.
crianças. Sinceramente esqueci essa promessa que fiz anos atrás e disse que realmente era o pai deles. Minha esposa quase instantaneamente me corrigiu com o padrasto e então Dylan disse em voz alta: Mãe, a volta para casa foi constrangedora e quando chegamos ela me chamou por quebrar a promessa que tínhamos ao dizer que eu sou o pai das crianças. Para piorar, esta manhã notei que as crianças estão agindo de forma distante em relação à mãe e deliberadamente estão me chamando de pai sempre que ela está por perto. Eu me sinto culpado porque é a primeira vez que há tanta tensão entre eles e a culpa é minha. Fui idiota de ter feito isso. Sou idiota porque eu pedi a estranhos para deixar minha propriedade privada. Estou postando isso porque me disseram que acabaria no Reddit e meus filhos me disseram que isso é provavelmente o que a pessoa quis dizer. Então eu moro em uma área que vê um monte de novas construções. Meu marido e eu temos o último lote grande em nossa rua. Provavelmente 800 pessoas moravam aqui quando compramos nossa casa e agora são mais de 10 mil. São cerca de 1,5 hectares. Instalamos uma grande área de lazer há alguns anos para sobrinhas, sobrinhos, eventos e netos. Fica do lado oposto do nosso terreno bem longe da casa e tem um caminho que vai da nossa segunda entrada. É paisagístico e nós o compramos de um empreiteiro que estava substituindo outro parque. Então posso ver como as pessoas o confundem com um parque da cidade. Isso acontece muitas vezes que as pessoas param para jogar e eu geralmente não me importo. Mas não incentivamos pois temos 2 cachorros gigantes que latem para estranhos que entram no quintal. Coloquei alguns sinais flagrantes que dizem propriedade privada e cuidado com o cachorro. Agora ainda está frio aqui, é uma manhã de sexta-feira e eu abri a porta para deixar os cachorros saírem. Eles ficam no quintal e ignoram qualquer coisa fora do quintal. Os cães começam a latir. Ouço gritos e eu corro para fora. Há um casal e seu filho brincando no parquinho. Eu chamo os cães de volta e os coloco na casa. Vou até lá para pedir desculpas e informá-los que não é um parque público. Assim que chego ao alcance da voz, a mãe começa a gritar: O que diabos há de errado com você? Estamos chamando o controle de animais para você. Quem deixa seus cachorros apenas correr em torno de um maldito parque? Coloque uma cerca. Eu odeio o confronto, então fico um pouco trêmula. Eu digo a ela: não é um parque, é meu quintal, e ela diz: saia daqui, afaste-se de nós. Aponto para as placas e digo a ela que não é um parque, é o nosso quintal e eles precisam sair. Ela começa a falar sobre como é ilegal deixar uma área de lazer aberta e é ilegal deixar seus cães sem coleira neste bairro. Eu digo a eles novamente para irem embora e eles não foram autorizados a estar na propriedade. Meus cachorros estão latindo na grande janela e o marido dela está gritando que eu deveria treinar meus cachorros antes que eles matem alguém. Isso me irritou mais do que tudo porque eu sou um amante racional de animais. Liguei para a polícia quando eles viram que eu estava no telefone com os policiais. Eles começaram a gritar sobre eu ser uma Karen e começaram a entrar no carro deles. O pobre filho deles estava chorando e a mulher disse: veja o que acontece quando você acaba no Reddit, nós dizemos às pessoas onde você mora. Então aqui está Reddit. Meus filhos verificaram e não encontraram nada sobre isso aqui, então vou postar primeiro e espero que ela poste algo. Lamento que meus cães os tenham assustado, mas os gritos e ameaças eram tão exagerados e honestamente perturbados. Meus filhos querem que eu termine isso perguntando se eu sou babaca porque sou velho e quero que as pessoas saiam do meu gramado. Fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por dizer à minha irmã que o marido dela deveria ter vergonha de si mesmo. O marido da minha irmã é sempre aquele que sempre dá sermão a todos ao seu redor sobre boas maneiras e comportamento adequado, mas ele nunca faz essas coisas sozinho. Ele é muito pretensioso e, embora minha irmã saiba disso, ela o capacita. Nossa mãe, uma mulher de 62 anos, trabalha 12 horas por dia e volta para casa cansada todas as tardes. Ela trabalha das 5 da manhã às 5 da tarde e só tem um dia de folga. Minha irmã deu à luz seu bebê há 2 meses e ela está de licença maternidade agora. Seu marido também está trabalhando em um emprego das 9 às 5. Minha irmã teve que ir ao médico muitas vezes nos últimos dias e ela deixava a criança para o marido. Mas depois da primeira vez o marido reclamou que não pode lidar com o bebê sozinho. Então ela deveria levar a criança para nossa mãe. Isso aconteceu por 4 vezes seguidas e minha mãe expressou para minha irmã o quão cansada ela está e que ela também precisa de uma pausa. Minha mãe acaba dizendo sim toda vez porque ela adora seu neto e está com o coração partido que o marido da minha irmã não faz seu trabalho como pai, mas minha mãe está realmente muito cansada. Minha irmã ignora completamente a exaustão de nossa mãe e continua trazendo o bebê em vez de lidar com o marido. A última vez que isso aconteceu foi há 2 dias. Minha mãe tinha acabado de voltar do trabalho e ela estava dormindo. Logo quando ela adormeceu, minha irmã liga para ela e diz que ela vai deixar o bebê em nossa casa porque ela tem outra consulta médica. Minha mãe começou a soluçar e a dizer que ninguém pensa nela e em sua própria exaustão. Eu disse à minha mãe que está tudo bem e que vou
vou cuidar do bebê e ela pode dormir. Para quem está se perguntando que estou trabalhando em um emprego de meio período como estudante universitário enquanto também estou estudando para a faculdade, então não é como se eu tivesse muito tempo livre para ajudar mais. Decidi sacrificar meu próprio tempo naquele dia porque me senti mal por minha mãe. Então minha irmã me ligou e me agradeceu, mas eu disse a ela que aprecio ela ser grata, mas ao mesmo tempo isso não pode continuar acontecendo. Eu disse a minha irmã que o marido dela deveria ter vergonha de si mesmo e que ele tem muita coragem de puxar o cartão cansado quando ele é o pai e não respeita o fato de que nossa mãe, uma mulher de 62 anos, está trabalhando 12 horas e não consegue dormir nem meia hora porque se recusa a ser pai. Minha irmã ficou muito brava comigo e me disse para nunca mais falar assim do marido dela. Fui idiota de ter feito isso. Gostou dos relatos? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no vídeo que vai aparecer agora.